Deve voltar com o imposto sindical obrigatório ao mudar alguns pontos da reforma trabalhista que foi aprovada na gestão de Michel Temer. Uma informação que desagrada muita gente. Exatamente sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o João Batista Gomes, que é diretor executivo da CUT, e aceitou nosso convite aqui para uma conversa franca e construtiva com um dos diretores responsáveis aí pela Central Única dos Trabalhadores do Brasil, que está se ajeitando e daqui a pouquinho vai conversar aqui com a gente. Dúvidas sobre essa questão do imposto sindical obrigatório? Eu acho que o Brasil, ele está meio que voltando ao passado, e um passado que não deu muito certo, né? A gente vai querer entender justamente do João a visão do sindicato, né? Colocar aqui justamente uma visão clara do que eles pensam e por que esse imposto sindical para eles seria importante, mas do ponto de vista do empreendedor, do pagador de imposto, eu não vejo muito sentido. Vocês também não? E do próprio trabalhador, porque é o trabalhador que tem o salário descontado no ano, né, um dia no ano, para pagamento do imposto sindical. Ou seja, deve ser um direito de escolha do trabalhador se ele deseja ou não se sindicalizar ou fazer parte, enfim, fazer algum pagamento. Não devia ser obrigatório. Muito bem. Gente, acredito que a gente já tenha a conexão aqui com o João Batista Gomes, que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Você me ouve bem, João, ou ainda não? Acho que ainda não. Daqui a pouquinho o João vai entrar ao vivo aqui. Fala, Jotinha, eu quero te ouvir sobre isso. Você está curioso para saber a justificativa da CUT? Eu estou muito curioso para saber qual é a justificativa da CUT. Eu quero muito tentar ser convencido de que há possibilidade de minimamente ter um argumento do lado contrário, Paulo, porque é inaceitável que a gente veja tamanho retrocesso, mais um dos retrocessos tentados a serem trazidos pelo governo Lula. A gente pode prestar atenção que isso vem dentro de um pacote de revisão que o governo Lula, de forma antidemocrática e desrespeitando o parlamento, tenta revisar. Tentou fazer isso com o marco do saneamento básico, tentou fazer isso com a reforma trabalhista, e agora a gente vamos ouvir agora sobre o imposto. Já temos então a conexão estabelecida com o diretor da CUT, o João Batista, que gentilmente aceitou nosso convite aqui. João, o senhor me ouve bem? Estou ouvindo. Se puder aumentar um pouquinho o som, perfeito, seria legal. Eu já pus o meu no máximo aqui. Perfeito. Vou pedir para a nossa técnica me ajudar aqui nisso enquanto a gente vai conversando. Se for possível. João, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui sempre é um espaço de absoluto diálogo e de muita democracia aqui, embora a gente tenha as nossas crenças aqui muito estabelecidas. Eu quero entender do ponto de vista da CUT, o porquê a obrigatoriedade? Por que vocês defendem a obrigatoriedade de um imposto e não o livre-arbítrio de um trabalhador escolher se quer ajudar o sindicato ou não? Bom dia, né? Os ouvintes da Jovem Pan, da Morning Show. Veja só, primeiro, vamos lá, né? O imposto sindical, com esse nome, a CUT sempre foi contra. A CUT nunca defendeu em sua história a obrigatoriedade do imposto sindical. E vamos só colocar um pouquinho de... Não é nem história, né? Porque fazem 6 anos, 2017, que foi feita a reforma trabalhista. E dentro da reforma trabalhista, não é só a questão do imposto sindical que desapareceu, né? É evidente que naquele momento que o governo Bolsonaro implantou a reforma trabalhista com a retirada do imposto sindical... Governo Temer, né, João? Governo Temer. Desculpa, governo Temer, 2017. Quando retirou o imposto sindical, ele deu um golpe no movimento sindical, porque não houve nenhum tipo de discussão. Então, houve uma queda tremenda, evidentemente, na arrecadação dos sindicatos. Mas dentro dessa reforma trabalhista, foi uma cacetada nos direitos dos trabalhadores. Isso a gente precisa lembrar também, né? Então, eu estou vendo aqui a chamada, o governo Lula quer voltar com o imposto sindical, mas a CUT não é a favor do imposto sindical obrigatório. Nós não somos a favor, mas também não somos a favor do que aconteceu na reforma trabalhista. Por exemplo, não sei se vocês estudaram ou deram uma olhada na reforma trabalhista, mas na reforma trabalhista está lá o fim da ultratividade dos acordos coletivos. O que é isso, né? Nome estranho, né? Mas a ultratividade é o seguinte: quando o sindicato assina um acordo coletivo com o patronato, com o sindicato patronal, pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, alguns sindicatos assinam por 2 anos,
Quando acaba esse contrato, esse acordo coletivo, e as empresas não querem renovar o contrato, a gente tinha a garantia da ultratividade. O que é isso? Era a garantia de que não seria retirado aqueles direitos assinados no acordo coletivo. A reforma trabalhista acabou com isso. Então, se o patrão quiser não assinar o acordo coletivo, os trabalhadores perderam o direito que estava ali no acordo coletivo. O direito a ter inflação, o direito a ter vários tipos, né? Que está ali, vale refeição, vale alimentação, e assim por diante. Muito bem. Outra coisa que a reforma trabalhista tirou, os nossos ouvintes saber, a obrigatoriedade de homologação em caso de demissão do trabalhador no sindicato. Hoje o trabalhador, ele é demitido e a homologação não é obrigatório ser feita no sindicato. Então o que acontece? Na maioria das vezes os trabalhadores tomam um golpe dos patrões, aí tem que recorrer à justiça, né? João, deixa eu só fazer... Só para terminar, só rapidamente, eu só preciso fazer um break. Implantou foi a questão, por exemplo, do trabalho intermitente. O trabalhador trabalha 3 horas num lugar, 2 horas na outra, sabe? Ele não tem horário João, de trabalho. Só me dá um minutinho, que eu preciso ir só para um rápido intervalo comercial. São 10 horas e 28 minutos aqui na programação da Jovem Pan. Para você que está no rádio, a gente já volta. João, só para a gente seguir aqui com a nossa conversa, a gente vai fazer perguntas bem objetivas, a gente tentar fazer respostas também objetivas para a gente fluir aqui a conversa. Perfeito. Jotinha, por favor. Bom dia, João, tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. João, quero fazer uma pergunta para ti referente à forma como a esquerda ela trata os sindicatos e os seus exemplos, não somente em relação às questões trabalhistas, mas também até a modelos econômicos. A esquerda ela sempre fala muito nos países escandinavos, né, como exemplo de bem-estar social, Dinamarca, Suécia, Finlândia. Só que lá, João, quase 70% dos trabalhadores da Dinamarca, por exemplo, são filiados a alguma organização trabalhista. E lá não tem seguro-desemprego, lá não tem salário mínimo, não tem nada disso. Só que aqui no Brasil, quando esse imposto passa de ser obrigatório, a arrecadação dos sindicatos brasileiros cai em mais de 98%. E eu quero saber de ti, João, por que os sindicatos brasileiros não representam os trabalhadores? Então, vamos lá, né? Olha, primeiro o seguinte, eu vou repetir o que é histórico na CUT. A CUT nunca foi a favor da obrigatoriedade do imposto sindical. A CUT nasceu combatendo a obrigatoriedade do imposto sindical. Hoje, no Brasil, a taxa de sindicalização gira em torno de 16%, 18% dos trabalhadores da iniciativa privada e em torno de 25% a 30% no setor público. Qual é o problema aqui? O problema, por que tem uma baixa sindicalização? Tem uma baixa sindicalização porque é uma política antissindical, organizada pelos patrões contra os trabalhadores. Esse que é o problema. Muitas vezes, os trabalhadores são até ameaçados a se sindicalizar. Por exemplo, a CUT defende o quê? Né? Para ficar bem claro, a CUT defende o quê? A sindicalização direta ao sindicato. Ou seja, o sindicato... Então, obrigatoriedade. Se você defende a sindicalização direta, é a obrigatoriedade. Deixa eu te explicar o que é. Você entra para trabalhar numa empresa. Um determinado sindicato te representa. O trabalhador pode ir lá no sindicato e se sindicalizar de forma espontânea. Mas isso já existe atualmente, João. Já é assim. Como? Já é assim. Permanece dessa forma. Eu estou te explicando que permanece dessa forma. Sim, ok. Então não precisa me explicar porque eu estou te afirmando. A minha pergunta não foi nesse sentido. Eu estou afirmando que esta forma existe e ela vai continuar existindo. Sim. Isso é uma forma... os trabalhadores se sindicalizam de forma espontânea. Só que qual é o grande problema? No Brasil, há práticas antissindicais. Há ameaças a trabalhadores que se sindicalizam, que querem lá ir para o sindicato defender os seus direitos. Isso é uma forma de desconto. A outra forma de desconto é o que se chama de imposto sindical, que nunca foi chamado de imposto sindical, na legislação se chama contribuição sindical, que era a obrigatoriedade
Sim, é isso. É que talvez você nunca tenha trabalhado, mas de forma legalizada. Eu estou brincando aqui contigo, Contribuição sindical. A partir do momento que eu exponho a contradição de vocês como um movimento sindical, inclusive a incapacidade de assumir em rede nacional que vocês são favoráveis à extorsão do dinheiro do pagador de impostos, eu estou trabalhando, João. Eu acho que você não está me ouvindo. Eu posso te mandar uma cópia com uma dedicatória do Estatuto da CUT, que diz categoricamente que nós somos contra a obrigatoriedade de qualquer taxa. Então, eu te mando o Estatuto com dedicatória e tudo mais, para você poder ler, não tem problema. Então, a segunda forma de contribuição é o que se chama de imposto sindical, que era o desconto obrigatório de um dia de trabalho por ano. Isso acabou. Isso não existe mais, que é o que você fala, caiu 98%. Evidente, existia um imposto, uma contribuição sindical, que era descontado na folha de pagamento do trabalhador. Isso nós somos contra. Muito bem. E a terceira é a contribuição negocial, que é o que vocês agora estão chamando de imposto sindical, e não é isso. O que a CUT defende é o seguinte: contribuição negocial. Há um acordo coletivo assinado entre o sindicato e o sindicato patronal. Por exemplo, todos os trabalhadores vão ter 5% de reajuste salarial. Todos os trabalhadores vão ter direito a uma participação nos lucros e resultados. Todos os trabalhadores vão ter aumento do seu vale alimentação, no seu vale refeição. Para ficar em algumas cláusulas, tá certo? Que as cláusulas normalmente são bem grandes. Ô, né? João. E aí o seguinte, nessa contribuição negocial, João, a partir do momento que a gente assinou a contribuição negocial, todos os trabalhadores vão ter direito a isso. Então, João, aí sim deixa eu só nós pedir defendemos... um pouquinho a tua palavra, só um minutinho. A gente está com o tempo super escasso aqui. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira. A gente tentou aqui elucidar um pouco, mas acho que fica registrado aqui o teu posicionamento de que a CUT não é a favor do imposto sindical obrigatório, certo? Exatamente. A gente pode afirmar isso. Eu te mando a cópia do nosso estatuto com dedicatória. Perfeito. João, muito obrigado, viu? A gente conversou aqui com o diretor executivo da CUT, João Batista Gomes, ao vivo na programação da Jovem Pan.